São nossos convidados Luís Leão, fiscalista, e Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. Boa tarde e bem-vindos. Luís, estamos ou não a falar de um impacto reduzido no rendimento dos portugueses com estas mexidas? Bom, antes de mais, boa tarde. Isso, cada português saberá responder. Nós cabe-nos dar os números, pelas simulações que tenho aqui à minha frente. Para quem ganha 900 euros por mês, estamos a falar de uma redução de 72 cêntimos e a redução máxima surge a partir de cerca de 10 mil euros por mês, em que estamos a discutir 46 euros de redução no IRS, com uma redução anual de 644, para quem paga cerca de 50 mil euros de imposto anual. Estes são os números. Então é justo dizer que, de facto, estas mexidas beneficiam quem ganha mais? Estas reduções beneficiam as pessoas que não tiveram nenhuma redução. Convém também lembrarmos que estamos a falar dos escalões de rendimentos que foram mais aumentados desde o tempo da Troika e que o único verdadeiro ajuste que tiveram no seu IRS foi a eliminação da sobretaxa anunciada em 2016 e só concretizada finalmente em 2019. Por isso, para estes níveis de rendimentos, há aqui uma ligeira redução que não tinha acontecido ainda em 2024 e veremos agora, com as tabelas de retenção na fonte e com aquilo que tem sido noticiado hoje na comunicação social, qual vai ser o mecanismo que o Governo vai adotar, e vou deixar a Paula comentar o trabalho que os técnicos oficiais de contas e as empresas, as equipas internas de processamento salarial poderão ter com base naquilo que hoje surgiu como notícias de se terem que refazer processamentos salariais precisamente no mês de julho deste ano. Paula, quer já esclarecer esta questão? Convido-a. Bom, de verdade, bom dia em primeiro lugar. É verdade que realmente as reduções não são tão significativas, excepto para o sexto escalão, pegando ali um bocadinho no que o Luís estava a dizer, e que essa que no fundo é a classe média é aquela que vai sentir mais, porque é aquela que não tinha sido ainda mexida no Orçamento de Estado para 24. Portanto, eu diria que o impacto maior é aí. Agora, esta última questão sobre a retroatividade a janeiro nas retenções na fonte é de facto algo que nos preocupa, porque achamos que, em primeiro lugar, não é justificável, face a estes números que têm sido avançados, de, em regra, significar 10 euros já para rendimentos mais altos ou 3 euros, 4 euros para os mais baixos, e que alterar isto e reestruturar o processamento salarial ou refazer o processamento salarial desde janeiro até à altura em que a medida entra em vigor é muito trabalhoso e, de facto, não é desejável nem se justifica pelos montantes que estão a ser aplicados, até porque estas tabelas que foram aplicadas são as tabelas finais e, portanto, todos os contribuintes vão beneficiar desta redução, mesmo que não o sintam na retenção na fonte de janeiro até ao momento em que for aplicado. Portanto, pedimos ao Governo que, efetivamente, não retroaja estas medidas, porque é demasiado trabalhoso para os valores que estão. Luís, são mais 348 milhões de euros de redução face ao que estava previsto no Orçamento do Estado do Governo Socialista. Levará ao prometido impulso na economia uma medida dentro destes valores? 300 milhões de euros de uma receita anual de IRS que ronda os 18 mil milhões de euros e o mero arredondamento que eu acabei de fazer para os 18 mil milhões de euros provavelmente vai acomodar grande parte destes 300 milhões. Acho que aquilo que é importante o país perceber, e não me canso de o repetir em cada oportunidade que tenho, é que de facto o país não tem dinheiro. Nós somos os contribuintes que foram chamados a pagar anos a fio de déficits orçamentais, de acumulação de dívida pública que tem que ser paga. E, estando nós na União Económica e Monetária, teremos que chegar a um rácio de dívida na nossa riqueza criada todos os anos de 60%. O governo português, até 2018, estimava que poderíamos chegar em 2037, 2038. No Orçamento de Estado do ano passado, já não projetou sequer quando é que poderíamos chegar aos 60%, precisamente porque tivemos uma pandemia de Covid que atirou as contas do mundo inteiro para lá das calendas gregas, e temos neste momento dois conflitos, um na Europa, outro na faixa de Gaza, que não sabemos o que é que vai ter impacto do ponto de vista económico mundial e aí também com a riqueza portuguesa. O que significa que os portugueses o que podem esperar são cerca de 3 décadas de austeridade, correndo tudo bem daqui para os próximos
15 ou 20 anos. E esta é a razão pela qual o governo mais à esquerda desde 74 e agora o governo à direita, quando pega, depois de 8 anos de governação, não consegue fazer alívios muito maiores, porque vamos ter que acomodar setores da administração pública portuguesa que têm sido muito sacrificados já há mais de uma década, não começou só no período da Troika, e que estamos a falar dos quadros mais qualificados da administração pública portuguesa, sejam eles no setor da educação e do setor da saúde, que são aqueles que surgem mais, mas no setor da justiça, como noutros setores da administração pública. E não há, de facto, dinheiro que vá acomodar tudo isso. E como eu aprendi com a minha mãe, nós esticamos a perna à medida do lençol, o lençol é muito curto e nós estamos há muitas décadas a tentar esticar muitas pernas. Então, apesar deste ser um impacto relativamente pequeno, também considera que o Governo não podia ter ido muito mais longe, considerando esses compromissos que tem? Não é, o compromisso não é do Governo, o compromisso é nosso. O dinheiro do Estado não existe, o que há é dinheiro dos contribuintes. E acho que isso era um desafio para nós lançarmos para a sociedade portuguesa. Nós deixámos de falar do Estado. Nós temos que falar dos contribuintes, porque somos nós. O dinheiro que o Estado tem é o dinheiro que nós pagamos. O dinheiro que nós pagamos quando temos salários, pensões, ou temos uma atividade económica, ou quando nos levantamos de manhã e acendemos o interruptor para ligar a luz, ou abrimos a torneira para ter água, como consumidores. E este é o ponto-chave que é preciso discutir. Se nós quisermos aliviar efetivamente a carga fiscal em Portugal, temos que fazer uma coisa que não fizemos durante o período da Troika, que é discutir as funções do Estado. O que é que o Estado deve e não deve fazer? Dentro das funções que devem ser asseguradas pelo Estado, qual é a forma mais eficiente que permita ter melhores serviços ao melhor custo? E sem esta discussão estrutural das funções do Estado, sem termos um crescimento económico sustentável e que seja superior a 3% ao ano, não vamos conseguir mudar estruturalmente aquilo que estamos a pagar do ponto de vista da carga fiscal. Paulo, eu retomava a questão dos retroativos a janeiro. Há pouco dizia que era uma operação de grande complexidade considerando o ganho, mas uma vez tendo o Governo anunciado que ia haver retroativos a janeiro, é difícil voltar atrás nessa decisão, mesmo que os contabilistas considerem que é difícil de implementar. Eu não diria que é complexo, diria que é trabalhosa. Vai implicar a alteração das fórmulas nos softwares de salários, vai implicar custos de contexto para as empresas, custos de contexto para os contabilistas certificados e realmente não se justifica face àquilo que estamos a viver e àquilo que vai ser o resultado desta redução. Ainda também, continuando ali um bocadinho o que o Luís estava a dizer, eu gostaria também de dizer isso. Nós todos, como contribuintes, gostaríamos todos de pagar menos impostos. A classe média tem sido bastante sacrificada nos aumentos que existiram já há alguns tempos. Portanto, o PS iniciou já há alguns anos uma descida das taxas de IRS, que tem vindo a ser relativamente pequena todos os anos e que o PSD agora, a AD no governo, lhe está a dar continuidade. E isso é muito importante para nós contribuintes, porque ainda assim não se verificam aumentos, que já é positivo. Agora, nenhum de nós, portugueses, vai sentir significativamente estas reduções. E acho que é importante que se diga. As reduções que foram feitas no princípio do ano com o Orçamento de Estado para 2024, ainda do governo PS, trouxeram redução, que significam alguma coisa, mas é pouco para aquilo que os contribuintes gostariam e ainda agora foram um bocadinho ajustadas, pouco, com as alterações agora das tabelas. Mas é muito importante isto que o Luís está a dizer, tem que haver responsabilidade. Aquilo que nós, contribuintes, gostaríamos era de ter e pagar todos substancialmente menos. Mas há um orçamento de Estado, há a despesa do Estado, a função do Estado e a receita serve exatamente para isso. E, portanto, não há condições imediatas para que se faça aquilo que na cabeça dos portugueses corresponderia a um choque fiscal. Corresponderia a um choque fiscal se nós víssemos reduzidos significativamente aquilo que pagamos. Mas para isso o país precisa de ter condições para o fazer. E isso é muito importante percebermos também que qualquer choque fiscal que seja anunciado nunca será o choque fiscal que os portugueses gostariam de sentir na sua bolsa, porque não existem condições, as condições têm que ser criadas, têm que se repensar, aliás, pegando um bocadinho naquilo que o Luís disse, porque de facto não é elástico, quer dizer, a relação entre a receita e a despesa do Estado não é elástica e, portanto, nunca qualquer anúncio de choque fiscal
feito por um governo significará aquilo que os contribuintes têm na cabeça e que aquilo que significaria para cada um de nós como choque fiscal. Tem que haver um equilíbrio e tem que haver responsabilidade ao fazê-lo. Portanto, há muito a fazer antes de se conseguir efetivamente descer consideravelmente IRS para os contribuintes, principalmente da classe média, que têm rendimentos que não são muito altos e que têm uma tributação muito elevada. Portanto, temos que preparar, e tem que se preparar o Estado, tem que se mudar políticas para que tudo isto seja possível. Porque senão, qualquer choque fiscal na ótica de um governo, na ótica daquilo que é a redução da receita que vão ter versus aquilo que o contribuinte tem na cabeça, nunca será pensado da mesma forma ou nunca terá o mesmo resultado. Portanto, acho que é aqui que se tem que trabalhar e acho que é este trabalho que se tem que começar a fazer, porque senão não haverá margem para haver esta redução tão significativa quanto gostaríamos. Luís, há aqui uma alteração no IRS jovem que foi prometida e que para já não foi ainda apresentada. Poderá fazer a diferença? Poderá convencer os mais jovens a deixar de emigrar? Nas últimas semanas nós temos aprendido que não devemos fazer grandes comentários sobre medidas concretas antes de conhecer o texto das alterações. O Governo anunciou que pretende, para o próximo ano, 2025, não para este ano, apresentar na proposta de Orçamento de Estado ou numa lei avulsa, ainda não percebemos muito bem quando é que vai ser apresentado, o desenho do IRS jovem. Eu levanto algumas questões àquilo que o Governo anunciou com taxas máximas de 15%, que foi isso que ficou entendido das palavras do anúncio do Governo, porque nós temos regras constitucionais que obrigam a que o imposto seja um imposto único e que não se possa haver taxas diferenciadas por categorias de cidadãos. E avançar para uma reforma do IRS jovem, não no sentido de isenções que são possíveis face à nossa Constituição, mas para taxas diferenciadas por contribuintes, é arriscado do ponto de vista de direito constitucional e será muito importante vermos o desenho efetivo da medida para perceber até que ponto é que ela pode ser executada da maneira como foi anunciada e depois se será ou não será eficaz. Eu diria que o grande problema dos jovens em Portugal não está no imposto. O problema dos jovens em Portugal está numa economia que não consegue pagar salários competitivos com os outros países, quer europeus, quer outros países internacionais fora do território europeu. Os salários são muito mais altos. E não é uma redução do IRS que vai compensar o facto do salário numa Alemanha, num Reino Unido, nos Estados Unidos ou num Canadá ser mais do dobro ou mais do triplo daquilo que existe em Portugal. E esse é de facto, ou deve ser de facto o desígnio nacional. Nós conseguimos criar um tecido empresarial forte, competitivo à escala global, que permita competir internacionalmente e que aí consiga pagar salários condizentes com o nível de qualificações dos jovens. Só pelo IRS, na minha muito modesta opinião, não vamos lá. Eu agradeço aos dois pela presença neste SIC Notícias sábado e um bom resto de fim de semana. Muito obrigado. Obrigada.